Bom dia, primeiro ano. Como é que vocês estão? Tia Isa hoje vai gravar a aula sozinha, tá certo? Porque tia Carol foi acompanhar a sua mãe em um procedimento, tá certo? Ela tá no hospital com a mãe dela, mas ela está bem. Ela foi fazer uma cirurgia e ela já fez e está bem, só tá esperando o médico liberar, tá certo? E aí, tia Carol só volta na próxima semana. E aí, hoje nós vamos fazer a nossa aulinha utilizando os slides, tá certo? Prestem bastante atenção na aula. A tia vai explicar os números ordinais na página 132, no livro de matemática. Na próxima semana, nós vamos fazer uma revisão das disciplinas de português, de matemática, de ciências, tá certo? E aí, como é que vai ser? Além da aula que nós vamos colocar no livro, nós vamos colocar também umas atividades de revisão para vocês fazerem, certo? Em casa, nós vamos fazer uma breve explicação sobre a revisão do assunto e vamos fazer umas atividades de folha, certo? E como é que será? As atividades de folha vocês irão pegar na escola a partir de segunda-feira, certo? Então, segunda-feira vocês vão pegar essas atividades de revisão, essas atividades extra. Então, vai ficar todos impressos com o nome de cada aluno lá. E aí, ou a mamãe ou o responsável vai lá na escola e pega a atividade de revisão, tá certo? Então, eu espero que vocês prestem bastante atenção na aula. É um assuntozinho simples, mas que devemos prestar bastante atenção, tá certo? E aí eu espero o retorno de vocês. Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Se Deus quiser, nossa semana vai ser bem proveitosa. Poucos dias, certo? Na verdade, eu acredito que só faltam 2 dias para o final do mês de outubro. E aí nós vamos entrar para um novo mês, certo? Nós vamos para a nossa aula de hoje no livro de matemática, tá certo? E aí, no livro de matemática, vocês sabem o que é que nós vamos estudar agora? Vejam só, prestem bastante atenção nessa aula, tá certo? Para que não fique nenhuma dúvida. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar os números ordinais. E vocês vão acompanhar com a tia Isa no livro de vocês, na página 132. Tá bom? Vai ter esse mesmo assunto lá na página. Acompanha bem direitinho para não perder nada. Mas o que são os números ordinais, tia? Os números ordinais, eles servem para indicar a ordem em que alguma criança aparece na fila do banheiro, na chamada, na fila do lanche, na chamada da caderneta, certo? Em algum campeonato. Então, os números ordinais, eles indicam uma ordem. Por exemplo, nas filas das bancas de vocês na escola, sempre tem aquele aluno que senta na primeira banca, não é? Então, nós dizemos que é a primeira banca da fila. E assim por diante. Vamos mais adiante para vocês entenderem melhor, tá certo? Observem aí. Tem uma fila para lavar as mãos, né? E principalmente nos dias de hoje, precisamos tomar todos esses cuidados, lavar nossas mãos bem direitinho com água, sabão, certo? E também nós devemos obedecer o distanciamento, não é? Para que ninguém fique muito perto um do outro.
Observem aí esta fila para lavar as mãos. Quem é que está primeiro na fila? Quem é o primeiro? É um menino, é uma menina? Quem está primeiro na fila, né? Quem é o primeiro é um menino, não é? Quem é o segundo da fila? É uma menina. O terceiro da fila. Vejam só. Eu não digo quem é o 1, quem é o 2. Eu digo quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é a quarta ou a última pessoa que está na fila. Não é isso? Então, os números ordinais, eles servem para indicar a ordem que as pessoas estão em uma fila, na chamada da caderneta da escola. O primeiro, no calendário, os meses, né? O primeiro mês do ano, qual é? O segundo mês do ano, qual é? Ou o primeiro dia do mês, certo? E aí, nós utilizamos essa escrita. Observem o número 1. Ele está diferente, não está? Então, quando ele vem acompanhado com esse símbolo aí e um tracinho embaixo, isso quer dizer que é um número ordinal, certo? Que não é um número, ele faz parte dos números naturais, mas ele indica uma ordem. E é por isso que ele vem acompanhado desses símbolos aí, tá certo? Primeiro, o símbolo primeiro, nós usamos essa bolinha aí com um tracinho embaixo, quando é para menino, né? Para indicar masculino. E a letrinha A com o tracinho embaixo, pequenininha, ao lado do número, para indicar quando é feminino, certo? Então, se o primeiro, quem ganhou a corrida, quem ficou em primeiro lugar, foi um menino ou uma menina? Então, eu digo que foi a primeira, não é? A primeira da fila. E aqui eu tenho os símbolos, tá certo? Esse símbolo que a tia já explicou. Esses dois símbolos aí, ele é utilizado para todo número ordinal, certo? Primeiro, segundo, terceiro. E aí, primeiro, quando é masculino, a tia já explicou. E feminino, primeira. Então, vai utilizar a letrinha A com um tracinho embaixo. Do lado do número, lá em cima, tá certo? E aqui eu tenho uma tabela. Eu tenho uma ordem dos números ordinais. Começando pelo primeiro, né? Veja a escrita. Então, eu tenho o primeiro, número primeiro e a palavra primeiro. O número segundo e a palavra segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, não é 9, é nono, e 10, a partir do 10 é décimo, certo? E assim por diante. Quando é o número 11, é 11º, número 12, 12º, número 13, 13º e assim por diante. Dá-se continuidade, tá certo? Até chegar a outros números. Mais à frente vocês vão poder ver, tá certo? Vamos lembrar um pouquinho da história da lebre e da tartaruga. Vocês já fizeram a leitura dessa história, né? A fábula da lebre e da tartaruga. Vamos ler um pouquinho sobre ela e vamos revisar um pouquinho, tá certo? Um dia, a lebre encontrou a tartaruga e ridicularizou o seu passo lento e miudinho, que quer dizer que ela ficou rindo da tartaruga, porque ela tinha um passo lento e miudinho e demorava demais para chegar nos lugares.
Muito bem, respondeu a tartaruga, sorrindo. Apesar de seres tão veloz como o vento, vou ganhar de ti numa corrida. A lebre, pensando que tal era impossível, aceitou o desafio e resolveram entrar entre elas que a raposa escolheria o percurso e seria o árbitro da corrida. No dia combinado, encontraram-se e partiram juntas. A tartaruga começou a andar no seu passo lento e miudinho, nunca parando pelo caminho, direta até a sua meta. A lebre largou veloz, mas algum tempo depois deitou-se à beira do caminho e adormeceu. E esqueceu que estava numa corrida. E olha lá a tartaruga já vendo a linha de chegada. Será que a tartaruga ganhou essa corrida? Quando chegou à meta, verificou. Antes disso, a lebre acordou e percebeu que tinha passado muito tempo e tentou chegar o quanto antes na meta de chegada, na chegada, mas não conseguiu. Verificou que a tartaruga tinha ganho a aposta e que já estava a descansar confortavelmente. Vejam aí a tartaruga toda feliz em cima do pódio, indicando que ela ganhou primeiro, ela chegou primeiro, não é? Então ela foi a vencedora da corrida. Então, a tartaruga chegou primeiro, a lebre chegou por último, né? Ela chegou em segundo lugar. E a tartaruga já estava bem à frente, já estava até descansando e comemorou bastante a sua vitória. Então, ela foi a campeã, não é? Observem aí. A tartaruga, ela chegou e ganhou o primeiro lugar. Então, nós usamos aí para indicar o primeiro lugar um número ordinal, não é isso? Então, indica também uma linha de chegada, na linha de chegada, quem chegou em primeiro lugar. E também nós podemos observar o alfabeto. No alfabeto, qual é a primeira letra? É a letra A, não é isso? Então, serve para que a gente também se oriente enquanto às ordens das coisas, tá certo? E aí, vocês vão fazer as atividades na página 133 até a página 135, tá certo? Até amanhã e tenham todos um bom dia.